Nós continuamos falando de crianças, agora, infelizmente, por uma denúncia grave. O Ministério Público instaurou inquérito para apurar casos de adoção irregular em Jaraguá do Sul. Pelo menos 10 famílias já estão sendo investigadas por burlarem a lei de adoção. Denúncias levaram o Ministério Público à constatação de uma prática ilegal. Famílias que querem adotar crianças estão agindo de forma clandestina. Esse casal, algumas vezes de boa vontade, querendo ajudar aquela família, mas na grande maioria das vezes de má fé, porque sabe que existe todo um sistema nacional e estadual de adoção, acaba aproximando-se dessa família e fazem esse contato, etc. E se oferece como sendo pessoas disponibilizadas para no futuro ficarem com essa criança como sendo pais e mães. A prática é totalmente irregular. Sem se cadastrar no sistema da Vara da Infância e da Juventude, famílias começam a criar uma criança e depois procuram legalizar a adoção, afirmando que vínculos afetivos já foram criados. Os casos viraram alvo de inquérito na Promotoria de Justiça da comarca de Jaraguá do Sul e Corupá. Há pelo menos 10 casos confirmados na região, mas a suspeita é que essa estatística seja ainda maior. Agora, o Ministério Público quer conscientizar órgãos públicos e privados para que denunciem os casos suspeitos. Aquele casal que recebeu aquela criança de forma indevida, ele vai ao posto de saúde para dar a primeira vacina. Ora, no momento em que ele se apresenta no posto de saúde, se verifica que quem está levando a criança para a vacinação não é nem o pai nem a mãe. Quando se percebe que há uma possibilidade de que essa criança se encontre em uma família que não é a família de origem, há que se fazer o quê? A rede de saúde reportar esse fato ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, para que a gente possa investigar se aquela criança está com aquela pessoa de forma legal ou de forma ilegal. As famílias que praticam adoção irregular alegam demora no processo legal. Hoje, em Jaraguá do Sul, são 7 crianças aguardando para serem adotadas e 116 famílias na fila de espera. Quanto mais restrições essas famílias fazem, mais tempo demora para conseguirem adotar uma criança. Então, se esse perfil é de uma criança recém-nascida, a espera é mais longa. Mas se for de uma criança um pouco maior, na faixa dos seus 6, 7 anos acima, é bem rápido, né, que essa adoção aconteça. Amanhã, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Santa Catarina tem cerca de 1.600 crianças em instituições de acolhimento, muitas já liberadas para adoção. Só que a maioria tem acima de 8 anos, o que contraria o desejo de grande parte dos interessados. Aproximadamente 90% querem uma criança de até 3 anos de idade. Segundo dados da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ou seja, cerca de 800 crianças são adotadas em Santa Catarina por ano. Destas, apenas 90 têm acima de 8 anos de idade. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com a presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Florianópolis, Maria Cristina Guimarães, responsável pelo serviço socioassistencial voltado para aquelas pessoas que querem adotar. Seja muito bem-vinda. Presidente, obrigada pela sua participação. Nesse grupo de apoio, como é que vocês trabalham essa questão da idade, por exemplo? Nós desenvolvemos várias ações que incentivam a adoção, ações que visam realmente apoiar a decisão da pessoa, do casal, em formar uma família. Então, são ações que refletem, que ampliam realmente essa opção de formar uma família pela adoção. A gente viu na reportagem, né, alguns casos irregulares que a gente sabe que acontece, não é uma exclusividade, infelizmente, de Jaraguá do Sul, mas acontece em várias regiões do estado, em várias regiões do país, à torta e à direito. E por que eles acontecem, né? O que é? É a demora no sistema, que hoje há um cadastro, né? E a importância desse cadastro para a própria criança, para a segurança dela. Sim, certamente, se você for questionar cada uma dessas pessoas que tomaram essa iniciativa, né, ou que procederam dessa maneira, vão te justificar, certamente. Mas o que a gente percebe é ainda uma cultura realmente forte no nosso país da circulação das crianças, né? Muito embora existam legislações, existem profissionais com formação para poder acompanhar, a pessoa que decide adotar, ela está motivada e realmente quer concretizar esse projeto, né? Então, não justifica, mas, enfim, elas podem sim
percorrer alguns caminhos que não são os caminhos legais. O GEAF, ele orienta realmente que o pai, que a mãe, já por adoção, ele procure o sistema, que faça de forma legal. Evidentemente que ele vai ter uma espera, né? Vai ter um momento relativamente grande de espera, mas até a chegada da criança, mas a gente orienta que é o melhor caminho. Porque se for pela forma ilegal, no futuro os pais e a criança vão sofrer muito. Muitas vezes a gente vê relatos, ouve relatos, né, de crianças, de famílias biológicas que procuram as crianças até porque sabem onde esses pais adotivos residem, pessoas que têm que mudar de cidades, inclusive, enfim, situações diversas, né, que não colaboram para que a gente inicie uma história que é uma história bonita, né, é uma história amorosa, de constituir uma família, de querer ter um filho. Só para deixar claro, você disse que é o melhor caminho na intenção de dizer justamente que é o único caminho, pelo menos de acordo com a lei. Fora isso, é ilegal, não é permitido. Na verdade, a nossa legislação, ela não penaliza, né, a adoção direta, né, comumente chamada adoção brasileira. Mas, enfim, o GEAF procura orientar, aqui nos procura, de fazer pela forma da lei, né? Procurando o judiciário, enfim, percorrendo as formas legais para realizar a adoção. Voltando então um pouquinho para o trabalho do grupo de adoção, né, aprofundando um pouco mais, como é que são os encontros de vocês? Os pais de diferentes regiões ou de diferentes comunidades participam junto dos encontros? Isso, nós temos algumas atividades voltadas para a comunidade, algumas delas são abertas, no caso, ontem nós realizamos uma que é aberta para a sociedade de maneira geral, convidamos pais por adoção, pretendentes à adoção, profissionais que trabalham, e sempre essas ações são mediadas por um profissional que discute um tema previamente estabelecido pelo grupo de adoção. Uma outra atividade que a gente organizou que pretende discutir é o Roda de Conversa, o Familiarizando, que é isso que você está mostrando, Adriana. É um trabalho voltado para as escolas, né? O intuito é que os educadores possam falar sobre adoção nesse ambiente de formação da criança, do adolescente, como uma forma realmente de viável, né, da gente concretizar um projeto de vida que é fazer uma família. São muitas crianças, né, aguardando por isso, né? A gente deu inclusive essas informações logo na chamada da entrevista. São muitas crianças, e crianças que eu trabalhei durante 5 anos numa instituição de acolhimento aqui da capital, e crianças que mantêm, independente da sua idade, o sonho de pertencer a uma família. Então, o que a gente diz para os pretendentes é que eles também permaneçam, né, independente do tempo que demore, mas permaneçam nessa expectativa e nesse desejo de concretizar realmente esse projeto de ter uma família, de ter um filho e de poder dar a ele um espaço dele, né, de pertencimento. Mais informações sobre o trabalho do GEAF, também em contato com a instituição, você consegue no e-mail geafadoção@gmail.com ou no site geaf.org.br. Presidente, muito obrigada pela entrevista e um excelente dia para a senhora. Obrigada.